Olá pessoal, eu sou a professora Ju da JNY Crochê e nessa aula aqui eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse bico, esse barrado de crochê super lindo e com várias dicas aí também ao longo da aula para vocês. Eu vou ensinar vocês como fazer aqui a troca de cor, vou ensinar também como aplicar a pérola e também como fazer essas carreiras desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, com escadinha. É uma aula imperdível, então fica comigo para você aprender não só como fazer essa peça aqui, esse barradinho lindo demais, como também aprender todas essas dicas aí ao longo da aula. Para fazer esse bico aqui, a gente só vai precisar do fio, da agulha de crochê e se você quiser colocar as pérolas, vai precisar também das pérolas. O fio que eu vou usar aqui nessa peça, nesse barradinho, vai ser a linha de crochê Tex 295, então você pode usar alguns fios dentro dessa espessura, eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo alguns exemplos de fio que você pode estar utilizando nessa espessura. Além do fio, a gente vai usar a agulha de crochê que vai ser a número 2 milímetros. Se você quiser, você pode também estar usando pérola para colocar aqui no miolinho da flor. E aí o tamanho da pérola fica a critério de vocês, vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem. Antes de começar a aula, eu já quero pedir para você deixar aí para mim o seu gostei, compartilhar o vídeo se você gostou aqui desse trabalho que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje aqui no canal. E você que quer se aperfeiçoar no crochê, quer aprender peças exclusivas, peças inéditas, dicas, técnicas exclusivas, vem participar do meu clube do crochê. Para participar do clube, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai lá no meu site e lá você pode saber mais e participar. O nosso site é o jnycrochê.com.br. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. Para esse biquinho dar certo, esse barradinho aqui dar certo, a gente precisa fazer o caseado com espaços, ou seja, esse espacinho aqui, de um ponto do caseado até o outro. Esse espacinho precisa ser feito aqui de 6 em 6 e no final precisa sobrar um. Então aqui eu começo contando do cantinho, venho contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repito isso, essa contagem de 6 em 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou assim até o final. E aí aqui no final eu tenho que terminar a última repetição de 6 e mais um, mais esse quadradinho aqui do final. Se você fizer o caseado desse jeito, com essa contagem certinha, você vai poder seguir trabalhando o barradinho do jeitinho que eu vou ensinar pra vocês aí, sem ter nenhum problema no meio do caminho, sem precisar fazer nenhuma adaptação. Agora, se você não fizer desse jeito e precisar fazer adaptação, você pode fazer também. Aqui, no finalzinho do meu, eu fiz essa adaptação, e aí o que você vai fazer para adaptar, caso você não consiga deixar o caseado com esse número certinho de espaços, do jeitinho que eu acabei de falar pra vocês. Quando for chegando lá no final, você vai, em vez de fazer aqui o ponto baixo em cima do ponto do caseado, você vai fazer o ponto baixo aqui no meio do espacinho. Então, passando aqui a agulha por baixo dessas alças aqui, dessas correntinhas aqui do caseado. E aí coloca um ponto baixo aqui, no próximo você coloca aqui também no espaço, o próximo você coloca em cima do ponto do caseado, e assim você vai reduzindo um pouco o espaço aqui que você tá usando para fazer o bico. E aí você vai fazer isso de acordo com o espaço que você tiver. Você vai ajustando de acordo com o espacinho que você tiver ainda sobrando aqui no final. Quanto antes você fizer essa adaptação, melhor vai ficar o acabamento do teu trabalho. Então, se você deixar para fazer essa adaptação só aqui no último, provavelmente vai ficar mais visível do que se você começar, por exemplo, do meio aqui, desse penúltimo, no caso, né, do meio dele até o final, tá? Pro finalzinho.
Mas como eu disse pra vocês, tá? Se vocês fizerem o caseado com a contagem certinha de espaços, já vai ficar perfeito, tá? E aí você não vai precisar fazer adaptação nenhuma. Esse barradinho, esse biquinho aqui, ele é bem tranquilo de fazer. Como ele é feito em carreira única, a gente vai fazendo da direita para a esquerda, todo ele de uma vez. Você pode adaptar esse bico, pode usar esse bico aqui em vários tipos de peças, em qualquer medida, em qualquer tamanho. É só você trabalhar do jeitinho que eu vou mostrar para vocês aí ao longo da aula. Para começar então, a gente vai pegar aqui o nosso pano de prato. Eu já fiz aqui o caseado, fiz esse caseado simples. Eu já ensinei para vocês como fazer esse caseado, por isso eu não vou ensinar novamente na aula de hoje. E aí você pode conferir a aula aqui no meu canal, eu explico bem direitinho, bem detalhadamente, passo a passo mesmo, como fazer, dou várias dicas para vocês. E aí eu vou deixar para vocês o link dessa aula e vou deixar também o link da playlist de bicos, caseados e barrados em crochê para iniciantes que eu venho fazendo aqui no canal. E aí depois vocês podem conferir a playlist completa também, se vocês quiserem. E aí depois de fazer esse caseado, que eu fiz aqui com uma distância de aproximadamente 1 centímetro, de um ponto do caseado até o outro. Essa distância aqui eu fiz de aproximadamente 1 centímetro. E aí, terminando essa parte aqui do caseado, a gente vai então arrematar aqui o fio. Vou pegar novamente aqui esse mesmo fio verde que eu usei para fazer o caseado. Vou fazer aqui a laçada inicial. Para quem já esqueceu ou ainda não sabe, a laçada inicial, a gente pega aqui o fio, coloco aqui o indicador embaixo do fio e vou fazer essa viradinha aqui. Vou formar esse E. Aqui eu coloco a minha agulha e vou puxar o fio que vem do novelo aqui por dentro. Solto aqui, seguro as duas perninhas aqui do fio e levo a agulha pra cima. Essa aqui é a laçada inicial. E aí a gente vai passar essa laçada aqui na pontinha do nosso caseado. Vou ajustar aqui a laçada na agulha. E aqui eu vou então começar a fazer o meu biquinho, o meu barrado. Eu vou começar então fazendo aqui 4 correntinhas. E depois dessas 4 correntes eu vou segurar aqui e vou fazer mais 3 correntes para servir como o primeiro ponto alto. Vou vir aqui nessa 5ª correntinha a contar da agulha, então eu venho aqui da agulha contando, voltando aqui até a 5ª corrente. E aqui eu vou inserir a minha agulha e vou fazer aqui um ponto alto. Venho na próxima correntinha de base e vou fazer um ponto alto novamente. E na próxima correntinha de base eu faço mais um ponto alto. Então, vou ter ficado aqui com esses 3 pontos altos que, junto com essas 3 correntes aqui, formam pra gente um bloquinho de 4 pontos altos. Vou então, aqui nesse pontinho do caseado, vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntes, venho aqui no próximo ponto do caseado e vou fazer aqui um ponto baixo. Terminando de fazer aqui o ponto baixo, a gente vai virar o nosso tecido pro lado avesso. Você pode dar só essa viradinha aqui, para ficar só com essa parte aqui pro lado avesso, ou você pode virar todo o tecido. Você pode fazer da forma que ficar mais fácil aí pra você. E aí, virei aqui pro lado avesso, fiquei com essa parte do crochê aqui pro lado avesso. Eu vou, então, fazer aqui 2 correntinhas. Laço aqui a agulha e vou entrar nesse último pontinho alto aqui da minha base, que na verdade são aquelas 3 correntes que servem como um ponto alto. Aqui, bem na pontinha, eu vou entrar com a agulha, vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos, porém, vai ser um pouquinho diferente do ponto alto que a gente está acostumado a fazer. Então,
Presta bastante atenção aqui nessa parte. Aqui a gente vai laçar a agulha. Então, eu passo aqui a laçada na agulha. Vou entrar aqui nesse mesmo ponto, nesse mesmo lugar que eu coloquei esse ponto alto, esse último pontinho alto aqui. Entro aqui com a minha agulha. Vou puxar aqui o fio que vem do novelo. Fiquei aqui com as 3 laçadas na agulha, normais aqui, igual a gente fica quando vai fazer o ponto alto. Agora, a gente vai puxar aqui o fio que vem do novelo e em vez de tirar 2 laçadas da agulha, a gente vai tirar uma só, desse jeito. Continuei aqui com 3 laçadas na minha agulha. Agora, eu vou trabalhar normalmente o ponto alto. Então, eu puxo aqui a laçada que vem do novelo, tirando 2 alças da agulha. Fiquei com 2, vou laçar aqui novamente e tirar essas últimas 2. Eu vou repetir isso mais 2 vezes, então eu laço a agulha. Agora eu vou entrar aqui nessa laçadinha aqui, desse pontinho, desse último pontinho alto que a gente fez, aquela primeira laçada que a gente tirou, é essa daqui. A gente vai entrar aqui, vou puxar o fio que vem do novelo. Fiquei aqui com essas 3 laçadas na agulha, eu vou então puxar o fio que vem do novelo, tirando uma laçada. Continuo aqui com 3 laçadas na agulha. Agora eu vou puxar o fio que vem do novelo novamente, tirando 2 e depois mais 2. Fiz aqui mais um ponto alto. Agora eu vou fazer de novo. Laço a agulha, entro aqui nessa laçadinha desse último ponto que a gente trabalhou, puxo aqui o fio, vou tirar a primeira laçada e depois eu vou tirando de 2 em 2, fazendo aqui normalmente ponto alto. Desse jeito, a gente vai formar aqui novamente esse bloquinho de 4 pontos altos. Agora, eu vou virar aqui pro lado certo, novamente. Então, virei aqui meu pano pro lado certo. Aqui, a gente vai fazer 3 correntinhas. Faço mais 3 correntes, então total de 6 correntes. Vou voltar aqui na 5ª corrente a contar da agulha. Vou entrar aqui e vou fazer um ponto alto. Venho na próxima correntinha de base, vou fazer um ponto alto em cima dela. E aqui nesse próximo ponto de base, que é esse ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto em cima dele. Vamos ficar então com esse bloquinho aqui de 4 pontos altos. Aqui agora a gente vai fazer 2 correntes, vamos aqui pular esses 2 pontos altos de base. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto. Faço 2 correntes, vou vir então aqui nesse pontinho baixo que a gente trabalhou aqui, e aqui a gente coloca um ponto alto em cima dele. Vou então entrar aqui nesse pontinho do caseado, fazendo um ponto baixo. E aqui a gente já tem esse resultado. Agora, a gente vai fazer 2 correntes, ponto baixo aqui no próximo ponto do caseado do nosso pano. Vou fazer, então, 2 correntinhas e aí vou virar aqui novamente o meu pano, o meu tecido aqui, pro lado avesso. Novamente, você pode virar todo o pano ou pode virar só essa partezinha aqui, faz da forma que ficar mais fácil para você. Aqui, a gente vai laçar a agulha, entrar aqui nesse ponto alto da carreira anterior, fazendo um ponto alto em cima dele. Vou fazer, então, 2 correntes, venho aqui nesse próximo ponto alto de base e vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. Terminando o ponto alto, a gente vai, então, fazer 2 correntes. Vamos vir aqui nesse último
ponto aqui de base e vamos colocar um ponto alto aqui em cima desse ponto, que são essas 3 correntes aqui que a gente trabalhou na última carreira. Porém, aqui nesse finalzinho a gente já vai fazer também a troca de cor. Então eu vou fazer aqui, vou mostrar os detalhes para vocês de cada passo que a gente vai fazer aqui para que vocês consigam entender certinho. Então aqui, para fazer esse último ponto alto, a gente vai laçar a agulha, entra aqui nesse último ponto, puxo aqui o fio que vem do novelo, vou ficar com essas 3 alças aqui, essas 3 laçadas na minha agulha. Eu vou puxar o fio que vem do novelo, tirando 2 alças, seguro aqui, vou ficar com essas 2 alcinhas aqui sobrando, e aí eu vou segurar aqui e vou vir com a próxima cor. Vou passar aqui por cima, vou segurar aqui junto com esse verde, essa cor que eu tava usando até agora, e aí vou pegar aqui essa nova cor e vou puxar aqui, fechando esse ponto. Então, em vez de puxar esse fio que eu tava trabalhando aqui para finalizar, tirar essas 2 alças aqui da agulha, eu vou pegar a nova cor e vou passar aqui, tirando essas 2 alças da agulha, finalizando, fechando aqui esse ponto, já ficando aqui com essa cor nova para eu trabalhar aqui na minha peça. E aí essa cor aqui que a gente estava trabalhando, esse verde, a gente vai deixar aqui pro lado, vai deixar aqui na espera, enquanto a gente trabalha com o amarelo. E aí agora, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer 4 correntes. Terminando essas 4 correntes, a gente vai vir aqui desse outro lado, aqui, nesse pezinho aqui, né, do ponto. Aqui a gente faz um ponto baixo. Viro aqui pro outro lado, pode virar só essa partezinha aqui, vira aqui pro outro lado, faço aqui um ponto baixo, 2 correntes e 7 pontos altos. Todos aqui dentro desse espaço de correntinhas que a gente trabalhou agora. Terminando aqui esses 7 pontos altos, a gente vai fazer 2 correntes, ponto baixo, aqui dentro desse mesmo espaço. E aí, vou virar aqui pro outro lado, faço 4 correntes, vou pular aqui esse primeiro ponto alto. No próximo, eu vou pegar essas 2 laçadinhas aqui, de trás aqui do ponto, só essas 2 laçadas, a agulha não aparece aqui na parte da frente. Pega só a alça de trás do ponto, aqui a gente puxa o fio e tira tudo da agulha. Fizemos aqui um ponto baixo. Agora a gente vai fazer 3 correntes, vou pular aqui 3 pontos altos, então eu pulo aqui 1, 2, 3. No próximo, eu vou pegar novamente essas 2 alcinhas aqui de trás do ponto. Entro aqui. E vou fazer aqui um ponto baixo novamente. Faço 3 correntes mais uma vez. E aí, vou vir aqui na base, dentro aqui desse espacinho de correntes, e vou fazer um ponto baixo novamente. Vou virar pro outro lado.
E vou trabalhar agora nessas alças aqui de 3 correntes que a gente acabou de fazer aqui na parte de trás da nossa peça, da nossa florzinha aqui. Então, eu vou entrar aqui nessa primeira alça fazendo um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e 5 pontos altos aqui dentro desse primeiro espacinho aqui. Terminei aqui os 5 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes e ponto baixo aqui nesse mesmo lugar. Formei aqui essa primeira pétala, vou então formar a próxima, entrando aqui no próximo espacinho de 3 correntes e fazendo aqui mais uma vez ponto baixo, 2 correntes, 5 pontos altos aqui dentro. Terminando os 5 pontos altos, a gente faz 2 correntes e ponto baixo aqui no mesmo lugar. Vou então para a próxima alça de correntes e vou fazer a mesma coisa. Ponto baixo, 2 correntes e 5 pontos altos aqui dentro. Terminei de fazer os 5 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes e ponto baixo aqui no mesmo lugar, aqui nesse espacinho de 3 correntes de base. Aqui a gente finalizou a nossa florzinha. E aí agora a gente vai voltar a usar o fio verde que a gente deixou aqui na espera, aguardando aqui para ser usado novamente. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, bem aqui na base, de onde eu saí aqui do fio verde, eu vou entrar nesse ponto aqui, e vou aqui puxar o fio para fazer um ponto baixíssimo. Porém, na hora que eu for puxar o fio, eu não vou mais puxar esse fio amarelo aqui, eu vou pegar o fio verde. Então, eu vou entrar aqui no ponto com a agulha e soltar aqui esse fio, pegar o fio verde, que tá aqui na espera, confere se ele tá certinho, se não embolou aqui, e aí se tiver tudo certinho, você vai puxar aqui por dentro, tirando tudo da agulha. Assim a gente fez aqui o ponto baixíssimo, já encaixou aqui, já voltou com o fio verde novamente para a agulha, a gente já pode continuar trabalhando usando esse fio. E aí, se você quiser, já pode até cortar o fio amarelo. Deixa aqui para fazer depois o arremate, ou já pode arrematar também, se você preferir. Essa troca de cor que eu acabei de ensinar para vocês é uma técnica de troca de cor simples com o fio deixado na espera. Existem outras técnicas de troca de cor, como por exemplo a troca de cor com fio conduzido e a troca de cor invisível, que é uma técnica que eu desenvolvi e eu ensino para vocês lá no meu treinamento, no meu curso completo Tapetes de Crochê. Se você tiver interesse em saber mais sobre esse curso e como você pode participar, dá uma olhada no link que eu vou deixar para vocês aqui abaixo do vídeo. Esse é um curso muito bacana, eu super recomendo porque ele é completo. Ele é do básico até o avançado. Então, mesmo que você seja iniciante do zero, mesmo que você já faça crochê e queira aprender técnicas novas, se aperfeiçoar, e até mesmo para quem já faz crochê há bastante tempo, já sabe aí bastante coisa, mas quer aprender ainda mais, quer se aprofundar, se aperfeiçoar ainda mais na técnica, vale a pena porque lá você vai aprender toda a técnica para fazer tapetes perfeitos, que não emborcam, que não entortam, que não embabadam. Vai aprender também a alterar a medida das suas peças, podendo inclusive chegar numa medida específica.
E toda a técnica que você vai aprender no curso vai servir não só para você fazer tapetes, mas também para você fazer todo tipo de peça do crochê tradicional, peças planas, inclusive os barrados de crochê. Muita coisa que você vai aprender no curso serve, vai te dar base, inclusive, para você fazer os seus bicos e os seus barrados de forma melhor, de forma muito mais perfeita, com acabamento melhor, muito mais profissional. Então dá uma olhadinha lá, espero que vocês entrem e aproveitem o curso, porque ele é muito bom de verdade. E aí então, depois de fazer aqui a troca de cor, voltamos aqui para o fio verde, a gente vai então continuar trabalhando aqui 3 correntes para servir aqui como um ponto alto. Venho aqui nesse espaço de correntinhas e vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. Vou aqui no ponto alto de base e vou fazer um ponto alto em cima dele. Desse jeito a gente vai ficar aqui com esses 4 pontos altos, essas 3 correntes que servem como um ponto alto e mais 3 colocados aqui desse jeito, 2 aqui no espaço e um ponto alto em cima aqui do ponto alto da carreira anterior. Agora a gente vai fazer 2 correntes, venho aqui em cima desse próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto em cima dele, 2 correntes, venho aqui nesse pontinho baixo e vou fazer um ponto alto aqui em cima dele. Venho então aqui no próximo pontinho do caseado e vou fazer um ponto baixo. Finalizei então aqui essa etapa, eu vou então fazer 2 correntes, ponto baixo aqui nesse próximo ponto do caseado. E aí eu vou virar aqui pro lado avesso. E aí aqui eu vou então fazer 2 correntes, venho em cima aqui desse ponto alto de base, vou fazer um ponto alto em cima dele. E vou então colocar 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. E um ponto alto aqui em cima desse próximo ponto alto. Vamos ficar aqui desse jeito, com esse bloquinho aqui de 4 pontos altos, nessa direção aqui desses 3 espacinhos, 3 quadradinhos aqui vazios. Vou virar aqui pro outro lado, para a parte aqui da frente do pano novamente. E aqui a gente vai passar com pontos baixíssimos até esse último ponto alto. Então, eu vou entrar aqui nesse próximo ponto de base, puxo o fio, tirando tudo da agulha, fiz um ponto baixíssimo. No próximo ponto eu faço a mesma coisa e no próximo, novamente um ponto baixíssimo. Corri aqui até esse último ponto de base, eu vou então começar a fazer o meu último bloquinho. Faço 3 correntes para servir como um ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro desse espaço aqui de correntes e um ponto alto em cima desse pontinho aqui da base, aqui nesse pontinho baixo. Fiquei com esse bloquinho de 4 pontos altos. Eu vou então vir aqui nesse próximo ponto do caseado e vou fazer um ponto baixo. O nosso trabalho vai ter ficado então desse jeito aqui. Essa escadinha aqui de 3 bloquinhos subindo a flor e esses 3 degrauzinhos aqui do outro lado descendo. Agora o que a gente vai fazer é começar tudo de novo. A gente começou a nossa segunda repetição. A nossa repetição vai ser formada aqui por essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Essas 6 carreirinhas aqui vão sendo repetidas ao longo de todo o nosso biquinho, nosso barrado. Então essa partezinha aqui vocês podem reparar que é igual a essa primeira carreirinha, essa primeira
etapazinha aqui que a gente fez no nosso trabalho. Então, a gente tem esses 4 pontos altos aqui, igual a gente teve os 4 pontos altos aqui. Agora, a gente vai fazer essa etapazinha, essa carreirinha aqui no próximo passo, igual a gente fez aqui no início. E assim a gente vai fazendo todo o trabalho, sempre repetindo aqui essas 6 etapas ou essas 6 carreirinhas aqui. Então eu vou fazer aqui essas 2 próximas carreiras aqui para vocês verem que vai ser exatamente a mesma coisa. Então eu vou fazer aqui as 2 correntes, ponto baixo aqui no próximo ponto do caseado, viro aqui pro lado avesso, vou fazer então 2 correntes e ponto alto aqui em cima dessa terceira corrente aqui, que serve como nosso ponto alto na carreira anterior. Fiz esse ponto alto, eu vou então começar aqui a trabalhar mais 3 pontos altos daquele jeitinho que eu mostrei para vocês aqui nessa carreira. A gente laça aqui a agulha, entra aqui nesse mesmo ponto de base, puxa o fio. Fiquei com essas 3 alças na agulha, eu vou tirar só a primeira alça da agulha, vou deixar aqui essas outras 3, vou continuar aqui com 3. Vou puxar o fio que vem do novelo tirando 2 e depois mais 2. Laço a agulha novamente, vou entrar aqui nessa laçadinha, puxo aqui o fio, vou tirar a primeira alça. Se você quiser, você pode até colocar aqui um marcador ou segurar para você, se você tiver dificuldade de identificar qual que é a alça, é essa daqui que a gente vai entrar. Então, já segura aqui, tira 2 e depois mais 2. Laça, entra aqui, ó, nessa laçadinha, puxa o fio, tira aqui a primeira alça da agulha. E depois vem tirando de 2 em 2 alças até finalizar novamente o ponto alto. Fiquei com esse bloquinho de 4 pontos altos, eu vou virar pro lado certo da peça novamente. E aqui a gente vai fazer 3 correntes e depois mais 3 correntes. Então, total de 6 correntinhas. Volto aqui na 5ª corrente apontada a agulha, faço um ponto alto, laço a agulha, entro na próxima corrente, faço um ponto alto, e aqui no próximo ponto de base, aqui em cima desse ponto alto, a gente vai colocar um ponto alto também. Então, formei aqui mais um bloquinho aqui fechado. Agora a gente vai só fazer bloquinho aberto. Então eu faço 2 correntes, venho aqui em cima desse último ponto alto. Então, pulando aqui esses 2 pontos altos, no próximo a gente faz um ponto alto em cima dele. Vou fazer 2 correntes e ponto alto aqui em cima desse pontinho baixo, bem aqui na base do trabalho. Faço ponto baixo aqui no próximo caseado. E aí já vou ter chegado aqui nesse terceiro degrauzinho. Essa próxima carreira que a gente vai fazer é essa aqui do meio. Então eu vou fazer as 2 correntes, ponto baixo aqui no próximo pontinho do caseado. Viro pro lado avesso. E aqui eu vou fazer 2 correntes, ponto alto aqui em cima do ponto alto da carreira anterior. 2 correntes, ponto alto aqui em cima desse primeiro ponto.
aqui desse bloquinho de 4 pontos altos, 2 correntes novamente, e aqui no último ponto, aqui nessas 3 correntes que servem como ponto alto, bem aqui na pontinha, a gente faz um ponto alto novamente. Aqui, nessa parte, vai ser exatamente onde a gente vai fazer a troca de cor. Então, a gente vai pegar aqui o fio amarelo, desfiz aqui esse ponto alto, vou fazer novamente para vocês não ficarem com dúvida. Então, a gente faz as 2 correntes e aí vem aqui nesse último ponto, vai fazer aqui o ponto alto fazendo a troca de cor. Então, a gente deixa essas 2 últimas laçadas na agulha, em vez de puxar aqui esse fio que a gente vem trabalhando até agora, a gente vai pegar a nova cor, o fio aqui amarelo, e aqui a gente vai puxar, fechando aqui esse ponto, tirando essas últimas 2 laçadas da agulha, e já deixando aqui o fio amarelo na agulha para a gente poder trabalhar a nossa florzinha, que vai ser feita do mesmo jeitinho que eu já ensinei para vocês. Então, eu não vou repetir aqui, porque se vocês ficarem com dúvida, é só vocês voltarem aqui na parte da aula onde eu ensinei essa partezinha aqui da flor, fazendo aqui todo o processo aqui para confeccionar essas 2 camadinhas de pétalas, formando essa florzinha assim bem delicada. E aí, como vocês podem ver aqui, como eu mostrei para vocês, fazendo essas carreiras, vocês viram, perceberam aí que é exatamente o mesmo passo a passo. Então, a gente tem essas 3 etapas aqui, esses 3 degrauzinhos. Fez esses 3 degrauzinhos, vai trabalhar essa parte aqui do meio, fazendo esses 3 espaços aqui vazios. E aí faz a flor, terminou a flor, já vem trabalhando aqui essas outras 2 etapas. E aí, terminou essas 2 etapas, a gente já começa novamente a próxima repetição, formando aqui esses 3 degrauzinhos, igual a gente teve aqui no começo. E aí, terminou, fez esses degraus, subindo, depois os degraus descendo, já começa novamente a próxima repetição e assim vai. Então, se você tiver dúvida daqui pra frente, é só você ir voltando o vídeo, volta aqui na parte da flor e segue acompanhando aqui até chegar na próxima flor. E aí, ficou com dúvida? Volta novamente o vídeo na parte da flor e segue novamente. E assim você vai até finalizar o barrado, sempre fazendo essa mesma repetição. O bacana desse trabalho aqui, dessa receita, né, desse barrado, é que a gente pode fazer o barrado que a gente quiser. Então, você pode fazer esse tipo de trabalho aqui em qualquer medida de pano de prato, pode fazer em toalhinha, toalha de rosto, toalha de banho, até em toalha de mesa você pode fazer, uma toalha grande, cortina também. Então, você pode fazer esse tipo de barradinho aqui de forma bem livre, bem tranquila, em qualquer tipo de pano, em qualquer medida. Eu vou seguir então fazendo aqui esse restante aqui do meu paninho, e aí terminando eu volto para mostrar a vocês como ficou. Voltei aqui rapidinho só para dar mais uma dica para vocês, mostrar aqui mais um detalhe. Esse fio aqui, ele fica presinho aqui na troca de cor. Então, não vai desfazer o seu trabalho. Quando a gente faz a troca de cor desse jeito que eu mostrei aqui para vocês, entrando aqui, fazendo ponto baixíssimo, e aí, em vez de puxar o fio amarelo, puxa o verde, automaticamente a gente já prende. É igual aqui no início da troca de cor. O fio verde, ele fica ali
preso, não desfaz o trabalho se você puxar o fio verde. Da mesma forma fica esse amarelo aqui. Quando a gente puxa, não desfaz o trabalho. Se fizer da forma certa, do jeitinho que eu mostrei para vocês, não vai desfazer o seu trabalho, mesmo você deixando aqui os fios para arrematar depois. Então presta bastante atenção aí na forma que você está fazendo, para que o seu trabalho fique certinho, fique perfeito e você não acabe perdendo aí o seu a confecção, né, do seu trabalho, seus pontos, por ter deixado o fio errado, e aí se você puxar, vai desfazer os pontos que você acabou de crochetar. Uma dica importante também, se você for colocar pérola aqui no miolinho da flor, é deixar esse fio aqui do arremate um pouquinho maior, para facilitar na hora que a gente for colocar a pérola, a gente já pode usar esse fio aqui do arremate para estar colocando a pérola do jeito que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco na aula. Aqui então, pessoal, terminei de trabalhar, chegando aqui no final do pano. A gente vai fazer o último ponto baixo, faço aqui uma correntinha, corto o fio e puxo aqui por dentro dessa correntinha. Assim a gente forma esse nozinho, o nosso fio ele não vai mais desfazer aqui, se a gente puxar, não vai mais desfazer aqui o nosso trabalho. Daqui a gente pode terminar o arremate depois. E aí, se você ainda não tiver arrematado as flores, você pode arrematar agora, assim como eu vou fazer aqui. E aí, se você tiver deixado o fio da sobra do arremate aqui para colocar a pérola, um tamanho suficiente para colocar a pérola, a gente pode pegar aqui vou passar esse fio aqui para frente. Passo aqui na pérola e levo aqui para trás novamente. Aqui na parte de trás, a gente vai arrematar junto com esse outro fio. E aí a gente pode fazer isso daqui em todas as flores, colocar essa pérolazinha aqui, dar um toque a mais aqui no nosso trabalho, fica bem bacana. Terminei de arrematar aqui os fios, terminei também de colocar as pérolas aqui nas florzinhas e olha só que bacana, que bonito que fica, gente, o trabalho. A pérola, ela dá um toquezinho assim de delicadeza, um charme a mais. Vale a pena perder aí mais alguns minutinhos para colocar as pérolas nas flores, fica bem bacana. Eu espero então que vocês tenham gostado dessa aula que eu preparei com muito carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu fui passando aí para vocês. Tentei fazer o passo a passo bem detalhado, com bastante calma, mostrando os detalhes para que vocês consigam reproduzir, fazer direitinho essa peça e aprender também todas as técnicas, as dicas que eu fui passando também para vocês
ao longo da aula. Espero que vocês tenham entendido, tenham conseguido fazer. Se você fez esse bico, esse barradinho aqui comigo e quiser compartilhar comigo, me mostrar, compartilha comigo lá no meu Instagram, é só marcar o meu perfil, JNY Crochê. Usa também a nossa hashtag, que eu vou ficar muito feliz de poder ver, poder curtir também o seu trabalho lá pelo Instagram. Se você quiser ficar por dentro de novas aulas, mais aulas como essa daqui, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você ser avisado. E como o YouTube nem sempre avisa vocês, me segue também lá pelo meu canal no Telegram. Eu vou deixar para vocês o link do meu canal no Telegram aqui abaixo do vídeo. Então é só você clicar e me acompanhar pelo Telegram. Se você não tiver instalado ainda no seu celular o Telegram, você instala e depois clica no link para me seguir. E para quem ainda não clicou no link aí para conferir o meu curso Completo Tapetes, dá uma olhadinha, também tá aí na descrição do vídeo o link para vocês poderem saber mais a respeito do curso Completo Tapetes. É um curso muito bacana, eu ensino toda a técnica do crochê tradicional, peças planas, para vocês dentro desse curso, desse treinamento exclusivo. Então vale muito a pena você conferir, é um curso completo do básico até o avançado. Então, se você está iniciando ou se você já faz crochê há mais tempo, independente de em que estágio você esteja, se você quer se aperfeiçoar, esse é o curso para você. Se você ainda não clicou em gostei, por favor, clique em gostei, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, que também me ajuda bastante. Por hoje então é só, eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!